Boa noite, querida igreja, graça e paz. Vamos então ter um momento agora de ouvir a voz do Senhor por meio da sua santa palavra. Então abra as Escrituras, abra a Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Muito obrigado. Capítulo 13, de 4 a 12, hoje. Para quem nos visita, nós temos o costume de fazer pregações em sequência em um mesmo livro. Nós já estamos há alguns meses aí no livro de Atos, por isso hoje nós estamos tratando de Atos 13, 4 a 12. Atos capítulo 13, 4 a 12, peço que você acompanhe com atenção a leitura que eu farei da palavra de Deus. O texto diz assim: Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Barjesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Vamos orar? Santo Deus, obrigado por essa pequena porção da Tua palavra, inspirado pelo Senhor no Teu servo Lucas, quem escreveu este texto, e pedimos que o Senhor nos edifique por meio dele e que sejamos abençoados por meio dessa mensagem, por meio daquilo que o Senhor tem para nos ensinar através desta palavra. É o que nós pedimos, pedimos que o Senhor abra os nossos corações para isso nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Talvez você ache estranho como eu vou começar, mas quando eu era jovem, eu tinha mais tempo livre na minha vida. Eu gostava de um negócio que hoje está muito distante da minha vida, que se chama jogos de tabuleiro. Os mais antigos aí talvez gostem daqueles antigos, né? Palavra cruzada, umas coisas assim. Aí tem uns mais modernos hoje em dia. Bom, quando eu estava fazendo esse sermão, eu me lembrei de um desses mais modernos. Eu não sou tão velho assim, então os modernos também eu conheço. Ele funciona assim, ele chama Stone Age, ou seja, Idade da Pedra. Bom, nesse jogo, qual que é a essência dele? Você tem trabalhadores, são as pecinhas ali que funcionam de trabalhadores, e você usa esses trabalhadores para conseguir ou captar recursos para você fazer construções no jogo, ou então para você conseguir mais trabalhadores, ou então para você conseguir comida para alimentar seus trabalhadores. Bom, qual que é o dilema do jogo que me fez lembrar desse sermão? É o seguinte: quanto mais trabalhadores você tem, mais você pode captar recursos, certo? Você tem mais trabalhador, mais recursos você tem para
mais chance de captar recurso você tem. Entretanto, quanto mais trabalhador você tem, mais gente você tem para alimentar também. Então, o dilema do jogo é você fazer esse balanceamento, né, entre as duas coisas. Daí você precisa de uma boa estratégia para captar a maior quantidade possível de recurso, mas ainda assim conseguindo alimentar todos os seus trabalhadores ao mesmo tempo. Entretanto, tem uma coisa nesse jogo. Ele tem um fator de imprevisibilidade em meio a tudo isso. Qual que é a imprevisibilidade? Você tanto capta recursos quanto comida jogando dados. Ou seja, seja a sua estratégia algo bom, mesmo assim ela sendo boa, ela vai ser influenciada pela imprevisibilidade dos números que vão sair naqueles dados. Bom, por que eu lembrei desse jogo quando eu estava estudando esse texto? Porque aqui a gente tem a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, e a gente vai ver que uma das coisas que eles usam é de estratégia. É estratégia para poder fazer o trabalho missionário. Eles não vão aleatoriamente, eles usam uma estratégia. Só que, às vezes, nem tudo é perfeito, você também precisa lidar com imprevisibilidades também. Às vezes boas oportunidades aparecem, mas às vezes também contratempos se colocam no nosso caminho. E missões têm tudo a ver com isso. Missões têm tudo a ver com isso. Boa estratégia guiada pelo Espírito Santo, resistindo às dificuldades que aparecem pela frente, mas também aproveitando as boas oportunidades que Deus nos dá. Então, é isso que a gente pretende refletir hoje nesse texto e aprender um pouco com o que está escrito aqui a partir disso. Em resumo, o que a gente tem que aprender com esse texto é que a nossa missão é pregar o evangelho do Filho de Deus para alcançar novos filhos de Deus, resistindo aos filhos do diabo. Você vai entender porque eu coloquei tantos filhos assim ao longo do texto. Vou repetir para você pegar. Nossa missão é pregar o evangelho do Filho de Deus para alcançar novos filhos de Deus, resistindo aos filhos do diabo. Tudo isso na dependência do Senhor. Ok? Vamos ver isso nessas três partes aqui, em três partes, né? E em primeiro lugar eu quero mostrar para você então que fazer missões é ser guiado pelo Espírito. A primeira coisa que eu quero que a gente veja é isso. Fazer missões é ser guiado pelo Espírito Santo. Veja aí mais uma vez na sua Bíblia os versos 4 e 5 para a gente entender o que eu quero dizer nesse primeiro ponto. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Vamos contextualizar, vamos relembrar, na verdade, o que a gente viu até aqui para a gente entender onde a gente está. O capítulo 13 dá início a uma nova jornada do livro de Atos. O foco agora do livro de Atos vai ser no ministério apostólico de Paulo. Até então a gente pouco viu Paulo, porque a gente viu mais a igreja lá em Jerusalém se fortalecendo, viu outros apóstolos trabalhando, viu alguns diáconos, né? Vimos Pedro e João algumas vezes, mais Pedro, depois vimos o diácono Estevão, depois vimos o diácono Filipe, volta Pedro, vimos a conversão de Saulo. Então, foi um período, essa primeira parte de Atos, mais de construção da igreja e fortalecimento da igreja ali em meio aos judeus. Só que agora o foco vai ser fora dos judeus. Paulo, não é à toa que ele é chamado de o apóstolo aos gentios. Então, agora de Atos 13 para frente, o foco é no ministério de Paulo em suas viagens missionárias para alcançar os gentios. E então vimos nos versículos 1 a 3 desse mesmo capítulo 13 aqui, Deus, por meio do Espírito Santo, chamando ou convocando Paulo e Barnabé para o trabalho missionário, para a obra que ele tinha os chamado, né? E hoje então a gente vai começar de fato a primeira viagem missionária
de Paulo. É aqui, é a primeira vez que eles pegam então o barco e vão viajar para pregar o evangelho. Então é aqui que a gente está. E o texto diz então que eles foram até um lugar chamado Seleucia. Seleucia é um porto, é o porto mais próximo da cidade onde eles estavam trabalhando na igreja, que era a cidade de Antioquia, né? Antioquia da Síria. Então eles vão para esse porto, Seleucia, e de lá pegam um barco para irem para a ilha de Chipre. E a ilha de Chipre, então, é o primeiro local onde eles vão trabalhar. É o primeiro local onde eles vão fazer o trabalho missionário. A ilha de Chipre, ela está ali no mar Mediterrâneo, e eles desceram numa cidade, o versículo 5 nos mostra, chamada Salamina. Salamina também é um porto, só que ele é um porto mais rico, digamos. É um grande centro comercial da ilha de Chipre. Então tinha bastante gente ali. Paulo e Barnabé pararam ali e falaram: aqui é um bom lugar para a gente começar. E já começaram a pregar o evangelho ali. Inclusive aproveitaram que lá também tinha uma sinagoga dos judeus e por ali começaram. Os versículos aqui também nos mostram que eles tinham um auxiliar, só para não passar batido, né? Um homem chamado João Marcos. Ele já apareceu outras vezes. Esse João Marcos é o escritor do evangelho de Marcos, né? E ele era um auxiliar deles. O que era um auxiliar desses missionários a gente não sabe, né? O que ele fazia. Talvez ele ajudasse buscando locais para hospedagem, ou se preocupava com alimentação, ou talvez até ajudava no discipulado daqueles que se converteram com as pregações dos missionários. Enfim, nós não sabemos, mas ele era um auxiliar até então. Enfim, eles passam um tempo ali evangelizando essa primeira cidade. A gente não sabe quanto tempo, mas dá a entender que eles passaram algum tempo lá evangelizando, trabalhando nessa cidade de Salamina, até então eles irem para um outro local. Vamos parar aqui por enquanto, nesses 2 primeiros versículos do nosso texto, para a gente aprender um pouco com o que já foi dado. Parece pouca coisa, mas já tem muitos detalhes que nos mostram bons aprendizados aqui. Quando eu estava preparando o sermão, normalmente eu procuro atribuir títulos aos meus pontos simétricos para ficar mais fácil de gravar, né? Quem é pastor aqui, hoje a gente tem mais até pastores aqui, talvez façam isso também, né? Você pega um ponto, dá um nome, e o outro ponto você põe um nome quase igual, para ficar simétrico e ser fácil de gravar, né? No caso aqui, hoje, eu coloquei missões é alguma coisa. Ficou feio, porque missões é plural e o não combina muito, né? Mas é bom que você grava até mais, né? Missões porque no caso é fazer missões é alguma coisa. Nesse primeiro ponto, então, eu coloquei missões é ser guiado pelo Espírito. Mas quando eu estava fazendo isso, eu queria incluir a palavra estratégia nesse primeiro ponto, nesse título desse primeiro ponto. Porque, como eu vou mostrar aqui, tem muita coisa a respeito de estratégia para incluir aqui. Só que eu sempre pensava em títulos que ficavam muito longos, eu não gostava e tal. E aí eu parei para pensar, por que eu preciso enfatizar a estratégia nesse primeiro ponto, no título, né? Se eu já escrevi que é condução do Espírito Santo. Então eu não incluí, porque eu quero que vocês notem uma coisa extremamente importante. A condução do Espírito Santo sempre vai estar relacionada com a nossa estratégia. Deixe-me explicar isso para vocês. Primeiro, vocês se lembram que no início desse capítulo, lá no versículo 2, eles foram chamados pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé, Deus os convocou, só que o Espírito Santo não especificou o que eles deveriam fazer. Lá está escrito que o Espírito Santo os chamou para a obra que eles deveriam fazer. Ponto final. Não estava escrito para onde eles tinham que ir, não estava escrito o que eles tinham que fazer. Não. O Espírito Santo falou: Deus tem uma obra para vocês, simbora. Só isso. Então, provavelmente, o Espírito ele não ditou na cabeça deles, como muitas vezes a gente acha, como a Bíblia relata aqui. O Espírito não ditou diretamente na cabeça deles assim, Paulo e Barnabé, aquela voz ressoando na cabeça deles assim, Paulo e Barnabé, vão lá para Chipre. Depois de Chipre, na verdade, vocês vão parar em Salamina. Depois de Salamina, vocês vão para Pafos. Não.
O Espírito Santo ele não fala essas coisas na cabeça deles. Eles foram, na verdade, enviados pelo Espírito Santo no sentido de que ele os chamou, obviamente, mas também de que o Espírito está com eles, os conduzindo no trabalho, mas não ditando os passos deles. Como é que eles escolheram isso? Certamente igual a gente escolhe as coisas da nossa vida, debaixo de reflexão e de oração. Assim é que eles tomaram essa decisão de como eles fariam um trabalho missionário. E é uma boa decisão que eles tomaram, por 2 motivos. Deixa eu explicar por que é uma boa decisão essa que eles tomaram de ir, primeiramente, para a ilha de Chipre. Vocês lembram de onde Barnabé é? Quem conhece a música lembra, né? Aquela famosa música, né? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre. Então, essa informação é bíblica, está lá no capítulo 4 de Atos. Então, era uma boa ir para lá, por quê? Porque Barnabé conhecia o lugar, Barnabé ia saber se locomover pelo lugar. Talvez até se Barnabé tivesse família lá, talvez até fosse mais fácil de ter hospedagem no lugar. Então, era uma ótima opção ir para Chipre em primeiro lugar, né? Você não vai em primeiro lugar para o lugar mais difícil que tem. Então é uma boa estratégia isso. E além disso tem um segundo motivo, a Bíblia em Atos lá no capítulo 11 diz que Chipre já havia tido um princípio de evangelização ali. Então seria mais fácil eles começarem por um lugar onde já tinha dado um estopim e quem sabe se eles reforçassem a evangelização ali não poderiam até plantar uma igreja, né, naquele local. Enfim, quero que vocês percebam, então, que não é algo aleatório que eles estão fazendo. É uma boa ideia ir para Chipre, né? Faz sentido o que eles estão fazendo. Além disso, a estratégia deles não para por aí. Não é só a estratégia de onde eles vão, mas a estratégia de atuação no trabalho. Aonde que, quando eles chegam, eles começam a pregar? Tanto aqui quanto no próximo local que eles vão para as sinagogas. É a estratégia de atuação deles. Eles vão direto aonde os judeus estão. Por que que os judeus são evangelizados primeiro? Porque é mais fácil. Os judeus já criam no Deus de Israel. Eles só ainda não entenderam que o Messias já veio. Eles ainda não criam em Cristo Jesus. E mais, nas sinagogas se lia o Antigo Testamento. Então, Paulo e Barnabé podiam muito facilmente pegar o texto lido do Antigo Testamento e apontar para Cristo. Então, estratégia mais uma vez. Você vai para onde é mais fácil você começar a pregar o evangelho, onde provavelmente você vai ter maior chance de ter aceitação. Então, meus irmãos, usar sabedoria para bolar boas estratégias, eu quero mostrar para vocês que é ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos guiando e bolar boas estratégias e usar da sabedoria que Deus nos dá são 2 lados da mesma moeda. Porque o Espírito ele não dita na nossa cabeça o que a gente deve fazer, mas o que Deus faz conosco? Ele nos dá sabedoria, ele nos dá meios para que a gente tome decisões baseado na palavra de Deus, baseado nas boas oportunidades que aparecem ao longo das nossas vidas, ou às vezes Deus coloca coisas, contratempos à nossa frente para que a gente deva fugir, ou virar para um lado ou para o outro. É isso que é ser guiado pelo Espírito Santo. Você percebe que ser guiado pelo Espírito Santo, então, está associado a usar a sua sabedoria para utilizar uma boa estratégia para o seu trabalho? Tem tudo a ver. E às vezes a gente não entende isso. Tem muito crente que às vezes ora querendo saber a vontade de Deus para certas coisas e querendo isso de mão beijada. Orando assim, Deus, me dá um sonho. Ou alguma coisa me revela, fala na minha cabeça aqui o que eu preciso fazer, para onde eu devo ir, se eu compro ou não compro aquilo que eu preciso. Isso é preguiça, porque poucas vezes Deus faz isso no Novo Testamento.
A gente vai ver mais para frente aqui em Atos, Deus fazendo isso às vezes. Por exemplo, uma vez Paulo ele vai para uma região, ele pretende ir para uma região, e aí o Espírito de fato vira para ele e fala abertamente, para ir não, você vai para lá. Mas é raro isso acontecer. Todas as outras vezes, basicamente, eles têm que pensar, refletir, orar e seguir caminho em frente. Por quê? Porque o que Deus quer é que a gente tome decisões em obediência e dependência dEle. Por meio da palavra e da oração. É isso que Paulo e Barnabé fizeram aqui. Eles realizaram uma sábia estratégia sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Então, meu irmão, você quer saber a vontade de Deus? Não precisa de você ficar pedindo para Ele falar na sua cabeça para onde você deve ir ou deixar de ir, não. Ele te deu meios. Ore a Ele. Busque a Ele pela palavra. Tenho certeza que quanto mais você se relacionar com Deus, mais sabedoria Ele vai te dar para que você tome boas decisões ao longo da sua vida. Entretanto, apesar das boas estratégias que a gente pode ter e que Paulo e Barnabé tiveram aqui, há contratempos, como eu disse. Há inimigos do Senhor. E o pecado e o diabo, que quer nos fazer cair em pecado e nos afastar de Deus, vira e mexe, aparecem. E a gente tem que resistir a essas dificuldades. Por isso, em segundo lugar, a gente precisa ver que fazer missões é resistir a esses contratempos, ou é resistir aos filhos do diabo. Veja a partir aí do versículo 6, mais uma vez. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Barjesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Bom, Paulo e Barnabé terminam o trabalho ali em Salamina e eles vão atravessar a ilha agora para uma outra cidade chamada Pafos. Pafos ela era naquela época como a capital ali de Chipre, da ilha de Chipre. Então, era uma cidade maior, era uma cidade mais importante, era uma cidade onde estava o governo romano ali da ilha, né? Logo por isso que eles encontram o procônsul ali da ilha. E eles vão lá então pregar o evangelho também. Eles não podem negligenciar essa cidade ali dessa ilha. E é uma caminhada longa que eles fizeram, tá? De Salamina até Pafos deve ser mais ou menos uns 150 quilômetros. Como eles devem ter ido andando aí, deve ter levado uns 3, 4, até 5 dias caminhando até lá. Chegando lá, Lucas vai nos apresentar 2 personagens que aparecem na história. O primeiro é esse de nome Barjesus, e veja as características que Lucas faz questão de contar para a gente. Ele era judeu, ou seja, ele tinha problema com os cristãos. Primeira coisa. Segundo, ele era um mágico, que aqui significa alguém associado a ocultismo ou adivinhações, coisas assim. Não é mágico igual a gente conhece hoje, o cara da cartola que tira um coelho, não é isso não. É ocultismo, algo assim, tá? E o que impressiona é que era amplamente proibido aos judeus fazer adivinhações, esse tipo de coisa, tá? E ele também era um falso profeta. Além disso, ele era um falso profeta. Provavelmente alguém que usava das suas adivinhações para ensinar coisas erradas visando o próprio benefício dele, né? Ou seja, enganando as pessoas com as suas adivinhações, ele devia talvez ganhar alguma coisa com isso. Então, em resumo, ele é um homem completamente contrário à fé cristã. Essa é a primeira personagem que é apresentado para nós. E, além disso, a gente tem uma grande ironia aqui nesse personagem. Você viu o nome dele? O nome dele é Barjesus, ou Barjesus, não sei como diz. Mas o que significa esse nome? Bar, em hebraico, é filho. Ou seja,
filho de Jesus. Provavelmente o intuito dos pais dele, a gente imagina que era utilizar o significado também de Jesus, né? Qual é o significado de Jesus? Algo como Deus é a salvação, né? Então talvez o significado que os pais pretendiam para ele era filho da salvação, ou filho do Deus que salva, certo? O que é uma grande ironia para esse homem aqui agora. E agora Lucas ainda mais vai trazer um outro contraste para nós. O outro personagem que aparece então é o procônsul Sérgio Paulo. Está aí no versículo que a gente leu, né? O versículo 7. Quais as características que Lucas traz dele? Olha o contraste. Ele era um romano, um gentio, ou seja, em tese ele não tinha aparentemente nada contra os cristãos, né? Porque ele era um gentio, não se importava com isso. Ele tinha um cargo alto e era inteligente. Lucas faz questão de dizer isso para a gente aqui. Ou seja, ele ganhava a vida trabalhando, não enganando os outros de forma justa, né? Diferente do Bar-Jesus ali. E além disso, ele diz o texto que ele tinha interesse em ouvir a exposição de Paulo e Barnabé. Ele chamou Paulo e Barnabé, vem cá vocês dois aqui, eu quero ouvir o que vocês têm para dizer. Ou seja, aqui temos um homem que não só não tem nada contra eles, mas ele está desejoso de ouvir aquilo que eles têm para dizer, enquanto o outro é completamente oposto a eles. Por que Lucas coloca esses contrastes para nós aqui no texto? Tão aparentes, porque Lucas vai mostrar para nós uma batalha. Não é uma batalha de socos e chutes, né? Mas é uma batalha de fé que ele está mostrando para nós aqui. E outra coisa interessante que Lucas nos informa é que Bar-Jesus ele estava com o procônsul. Esse com aí é uma associação, o que dá a entender que esse judeu ele talvez trabalhasse para o procônsul, de alguma forma. Tem um comentarista até que ele diz que era comum que os líderes romanos eles tivessem conselheiros religiosos com eles, né? Como esse cara aqui, ele é um mágico, ele é um falso profeta, né? Então talvez o romano aqui considerasse ele alguém sábio que pudesse ensinar alguma coisa ou conduzir ele de alguma forma com as suas adivinhações e previsões futurísticas, né? E aí, então, agora a gente tem o dilema, o problema que aconteceu aqui na situação. O procônsul chama Paulo e Barnabé para falar ali com eles, expor o que eles queriam. E quando Bar-Jesus vê isso acontecer, ele rapidamente se coloca em oposição, por dois motivos. Primeiro, porque ele é judeu, mas o segundo motivo eu imagino que seja até principal para ele. Por quê? Porque se o procônsul aderisse à fé cristã, certamente o emprego dele estava perdido, né? Porque o procônsul não ia mais querer um falso profeta junto dele. E só um último detalhe, Lucas nos informa aqui que o nome grego dele é Elimas, tá? Por que isso é relevante para Lucas dizer para a gente? Eu imagino que por causa de Paulo. Porque logo em seguida, no versículo 9, ele faz a mesma coisa com Paulo, você percebeu? Saulo, também chamado Paulo, e isso diz uma coisa para nós. E antes de eu explicar, vamos ler então o versículo 9 para a gente terminar essa parte aqui da sessão, para eu mostrar isso. Olha aí, a partir do versículo 9, o que se deu na situação. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. Até aí. Esse é o único texto que mostra para a gente a mudança do nome de Paulo, né? De Saulo para Paulo. Tem muita gente que fala que essa mudança ela é grandiosa, porque Saulo em hebraico significa grande, e Paulo em grego, se eu não me engano, significa pequeno. Então falam que Saulo antes se achava grandioso e agora ele é pequeno diante de Deus.
É até verdade os significados, tá? Mas provavelmente não é isso que Lucas quer dizer para nós aqui a respeito da mudança do nome de Paulo. Até porque não é uma mudança. Você percebe que ele diz que Paulo já tinha esse outro nome, só que Lucas anuncia isso para a gente só agora. Tal como ele anunciou que Elimas era o nome grego do Bar-Jesus, né? Era a mesma coisa. Era comum ter mais de um nome nas diversas línguas da época ali. Qual que é o motivo, então? Elimas, ele tinha um nome hebraico, mas como ele trabalhava com um procônsul romano, gentil, o nome que ele provavelmente usava ali naquela ocasião era o nome estrangeiro dele, Elimas. A mesma coisa agora para Paulo. Paulo, ele tem um nome hebraico, Saulo. Só que Paulo, ele vai virar o que agora? Um apóstolo aos gentios. Portanto, o nome de Paulo agora vai ser um nome estrangeiro, um nome romano, um nome com o qual ele se aproxima mais daqueles com quem ele vai falar. Isso sim é significativo aqui nessa mudança de nome. Não é que Deus deu um novo nome para ele, não, esse nome já estava lá. E Lucas agora vai passar a usar para mostrar. Paulo agora virou a chave, porque Paulo agora ele vai de fato assumir o papel de apóstolo aos gentios. Ele vai estar cada vez mais distante do mundo judeu para pregar o evangelho aos gentios no mundo. Certo? Então, daí Paulo, e percebo que o texto diz claramente que ele estava cheio do Espírito, e ele estava cheio do Espírito e vira para Elimas e diz o quê? Filho do diabo. Por que você está tentando perverter os caminhos do Senhor? Você é um inimigo de Deus, e por isso você vai ficar cego por algum tempo, para que você não atrapalhe a investida do Evangelho. Algumas coisas importantes para a gente aprender, então, nesse ponto. E uma das coisas é algo com que a gente que é cristão tem que se acostumar nesse mundo. Sempre que a palavra de Deus foi ensinada verdadeiramente, sempre que o evangelho for pregado fielmente, você pode esperar que Satanás vai se levantar com seus agentes malignos para se opor a isso de alguma forma. Sempre. Isso fica ainda mais didático no texto. Como eu disse, Lucas está mostrando para a gente um embate de fé, né? Quando você percebe que o verbo desejar aí no texto grego, ele é usado tanto para o desejo do procônsul de querer ouvir o evangelho, e o mesmo verbo é utilizado para o desejo de Elimas de afastar ele da fé. É um embate. Qual que é a aplicação disso aqui para nós? Diversas vezes na nossa vida esse embate acontece. Diversas vezes. Se você quiser ver isso bem abertamente na vida de Paulo, você lê Romanos capítulo 7. Lembra do que ele fala? O mal que eu quero, esse eu não faço. Na verdade, é o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal, diversas vezes eu faço, porque eu vivo nessa luta, nessa batalha. Isso acontece nas nossas vidas constantemente. O Espírito desperta muitas vezes em nós um desejo pelas coisas de Deus. Mas aí vem o pecado, vem as tentações do diabo, através das suas artimanhas, através de pessoas colocadas, tal como talvez como esse Elimas aqui, para nos seduzir, para nos tentar pelo desejo contrário e nos afastar de Deus e nos afastar da fé. A gente vive muitas vezes nesse cabo de guerra. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Quanto mais perto do Senhor você estiver, maior é a chance de você resistir aos desejos maus. Não tem outro caminho. Quanto mais perto de Deus você está, mais Ele vai te ajudar a vencer o mal. Sabe, meu irmão, o diabo está debaixo do controle de Deus, sim. Mas isso não quer dizer que a gente pode dar oportunidade para ele na nossa vida. Inclusive, algo importante, a Bíblia, ela não fala para a gente lutar contra o diabo. A Bíblia fala para a gente o quê? Ou fugir
ou resistir. Você já percebeu isso? Ela não fala, vai lá e luta com ele. Aproveita, vai. Não. Porque se você lutar dependendo de você, você vai perder, meu irmão. Sabe quem luta com o diabo? É Cristo. É Ele que vence. Então, a Bíblia nos chama a depender de Cristo. A olhar para Cristo, se aproximar dele e falar, Cristo, me ajuda. E então você assim vai poder resistir aos problemas, aos contratempos desse mundo. Olhe para Cristo. Essa é a primeira coisa que você precisa entender aqui. Uma segunda coisa interessante para nós nesse ponto é a resposta de Paulo. Talvez você tenha achado Paulo duro aqui, né? Filho do diabo. E ele é duro mesmo. Ele usa palavras pesadas para esse homem, né? Inclusive está aí a grande ironia, uma das grandes ironias desse texto, né? O filho de Jesus, né, Bar-Jesus, na verdade ele é um baita filho do diabo, segundo Paulo. E não tem problema dizer isso no sentido de que, meu irmão, todo que não é filho de Deus é filho do diabo. Está lá em 1 João. João escreve exatamente isso. Quem não está com Deus está contra Deus. Ou seja, ou você está com Deus ou você está com o diabo. É a dicotomia, não tem como estar em cima do muro, tá? E Paulo, ele sabe disso. E isso também enfatiza que a gente não deve brincar com a oposição ao evangelho. Por isso que Paulo é duro aqui, em primeiro lugar, tá? A gente não brinca com a oposição ao nosso Senhor e Salvador. Quando a fé está em jogo, a gente tem que agir com firmeza, para a gente não ser ludibriado pelo mal. Não deis lugar ao diabo, é o que diz a palavra de Deus. Lembre disso. Mas a dureza no falar de Paulo, ela também tem um outro propósito. Não é só o propósito de a gente ser sério e firme contra o mal. Tem um outro propósito importante, e assim a gente vai entrar no nosso último ponto que eu quero tratar aqui. Fazer missões é alcançar novos filhos de Deus. Tem a ver com um propósito positivo também, a dureza de Paulo. Vou explicar isso, mas vamos ver o restante do texto. Versos 11 e 12, para a gente finalizar mais uma vez o texto. Olha aí na sua Bíblia. Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procuravam quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Eu não quero me alongar nesse último ponto, então, indo diretamente a ele, o que a gente vê aqui é o poder de Deus se mostrando, obviamente, maior do que o poder do mal, né? E a cegueira que cai sobre Elimas mostra isso. A partir daí, Elimas, então, ele percebe que ele não pode ir nesse embate contra o Deus vivo de Paulo. E então ele não consegue fazer mais nada, ele fica perdido, procurando até quem o guie. E é inclusive um outro contraste que Lucas coloca. Enquanto Paulo está sendo guiado pelo Espírito, Elimas não tem mais quem o guie, tá? Ele fica cego nesse sentido mesmo. Por que Paulo é duro, então, além de mostrar a seriedade? Tem um outro motivo aqui para a gente entender. O próprio Paulo vai explicar isso para a gente numa carta que ele escreve. Eu vou querer que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5. Abra a sua Bíblia lá, 1 Coríntios capítulo 5. Tem algo importante que Paulo nos ajuda a entender aqui nessa parte do texto. 1 Coríntios capítulo 5. Uh, 1 Coríntios capítulo 5, veja o verso 1. O que Paulo está falando aí? Geralmente, se ouve que há entre vós, ele está falando aos coríntios, né, entre vós coríntios, imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Olha o problema que estava acontecendo naquela igreja ali.
Paulo ele vai ser duro contra eles. E qual tipo de dureza que ele vai usar? Olha o final do versículo 3, tá? Ele diz assim: o autor de tal infâmia, ou seja, a pessoa que cometeu tal pecado, versículo 4, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Atente para o final, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Perceba que o propósito de Paulo aqui, falando aos coríntios, não é ser maldoso, não é ser chato, não é ofender. Paulo, no final, ele traz um propósito pedagógico aqui, você percebe? Tem um propósito positivo aqui no texto. Vocês vão entregar esse pecador a Satanás, a fim de que no fim, quem sabe, ele não seja salvo. Perceba então o propósito pedagógico aqui. O que eu quero ensinar? No nosso texto de Atos aqui, Paulo é duro. E quando nós abertamente falamos ao incrédulo a sua incredulidade, quando a gente diz quem de fato é o Senhor dele, que no caso aqui Paulo está falando, você é filho do diabo. Se a gente diz abertamente que ele está destinado ao inferno, para o mundo, ou às vezes para nós mesmos, pode parecer coisas duras. Mas sabe o que a gente está fazendo, ou o que Paulo está fazendo aqui? Ele está sendo didático para ele, falando assim: você está perdido. Você está em perdição. E você precisa perceber isso. Você precisa perceber que você está perdido longe de Deus, nessa sua forma de levar a vida. Para quê? Qual o propósito? A fim de que, pode ser que ele caia em si e possa buscar o Senhor e se arrepender e seja salvo no final. Isso também pode ser visto no que Paulo faz a ele. O que Paulo faz a ele? Paulo, pelo poder do Espírito Santo, cega esse homem. Você lembra quando Paulo converteu? O que aconteceu com ele? Ele ficou cego também, né? Você lembra? Ele ficou um tempo cego também. É claro que aqui tem uma diferença bem grande. Paulo foi cego pela glória de Cristo que se revelou a ele. Aqui a gente tem o oposto, né? Um homem que foi cego pela escuridão do seu pecado. Mas a cegueira é algo importante aqui para Paulo. Porque o tempo de cegueira de Paulo foi crucial para a reflexão dele. Ele ficou 3 dias cego, você lembra? Ele ficou 3 dias cego e o texto diz que ele ficou orando. Ele ficou falando com Deus. Ele ficou tentando entender o que estava acontecendo com ele. Foi crucial para ele entender a sua conversão. Talvez, imagino eu, Paulo tenha o mesmo intuito aqui com esse cego, com esse mágico, né? Ao cegá-lo, né? O que você percebeu aí? Paulo não cegou ele para sempre. O texto diz para a gente que ele vai ficar cego por algum tempo sem ver o sol. Ou seja, em algum momento Deus retiraria esse juízo sobre esse homem. Talvez essa possa ser uma referência a essa oportunidade que ele teria de voltar atrás e crer na verdade. Como eu lembrei acima, né? Paulo também ficou cego e depois de algum tempo ele voltou a ver para finalmente ver com os olhos da fé. Quem sabe Deus não realizaria essa mudança depois desse tempo de cegueira nesse homem chamado Elimas. Se ele mudou o coração de Paulo, o perseguidor de cristãos, o que dirá de um mero falso profeta? Até na oposição, Paulo busca alcançar os filhos de Deus, os eleitos de Deus. E é o que acontece no final do nosso texto, né? O procônsul vê o que aconteceu e ele crê, maravilhado. Mas não se engane, ele não creu porque ele viu. O texto deixa claro para nós que ele ficou maravilhado com o quê? Com a doutrina pregada. O milagre, ele ajuda na pregação. Mas o importante é a palavra, é o evangelho.
Aqui então a gente vê um outro ponto para eu finalizar aqui. A importância de ouvir o evangelho com atenção, com diligência, que é a palavra que foi usada na Bíblia aqui no texto. O procônsul ele estava diligente, ele estava desejoso de ouvir o que Barnabé e Paulo falariam. E ele foi recompensado por Deus com o entendimento do evangelho. Não foi à toa que eu pedi para a gente ler um texto lá em Lucas, que diz que se você buscar sinceramente a Deus, Deus ele não vai fechar as portas para você. Você lembra o que o texto diz? Todo que pede, recebe. Todo que busca, acha. Esse é o contexto para você interpretar esse texto. Ele não está falando, quero um carro, tudo que peço eu recebo. Deus, me dá um carro. Não é isso que o texto está dizendo. Você está em busca de Deus? Se você buscar diligentemente, meu irmão, Ele está de braços abertos para você. Queridos, nos foi dada então essa missão também de anunciar o Evangelho, de viver pelo Evangelho, de mostrar ao mundo as belezas e graças do nosso Senhor e Salvador. E hoje eu quis primeiramente encorajar você a isso, dizendo que o Espírito nos conduz nesse trabalho. Nós não estamos sozinhos nisso. Ele nos dá sabedoria para servir ao Senhor bem e corretamente. Mas o texto também mostra que dificuldades vão aparecer. E a gente tem que ser firme contra essas dificuldades, contra os nossos inimigos, contra o mal, como? Dependendo do nosso Senhor e Salvador. Mas sempre com o propósito de anunciar o Evangelho a qualquer um que venha a nós, porque é isso que é a mensagem de salvação. Como eu mostrei no jogo de tabuleiro lá no início, existem várias imprevisibilidades. E a vida é assim também, meu irmão. Nós não conseguimos prever todas as coisas, nós não temos boas estratégias para tudo nessa vida, nós não somos os melhores em tudo, e Deus nem quer que a gente seja assim, porque Ele quer que você dependa dEle. Isso é muito importante, viver uma vida na dependência do nosso Senhor. Sabe por quê? Porque para Ele nada é imprevisível. Quando você é soberano, no caso Deus, não há acasos. Portanto, meu irmão, não tenha vergonha de dizer que você depende do seu Deus. Mas dependa mesmo dEle. Resista às dificuldades crendo nele. O obedeça também crendo nele, que é o melhor. Ter sabedoria, meu irmão, é crer em Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra exposta aqui nesse texto. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos enviou o Seu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Ele que é a sabedoria encarnada. É para Ele que nós devemos olhar, é nele que nós devemos nos amparar, é dele que nós devemos tirar tudo aquilo que temos para aprender e para viver uma vida sábia nesse mundo. Dificuldades vão aparecer, imprevistos vão aparecer, mas são imprevistos para nós, não para o Senhor. Por isso, ó Deus, devemos depender de Ti e crer no Senhor cada vez mais. E acima disso, ó Deus, como esse texto nos mostra, nos ajude a ser mais fiéis no trabalho que o Senhor nos deu, anunciando a Tua palavra, anunciando aquilo que nos salvou, aquilo que mudou o nosso coração. Esse é o nosso desejo, é isso que nós pedimos no nome de Jesus. Amém.